Boa noite aos amigos da TV 247. Numa noite histórica aqui, temos a alegria e a honra de receber o autoproclamado presidente da República Federativa do Brasil, Zé de Abreu. Boa noite, Zé de Abreu. Como é que estão as coisas? Tudo em paz, presidente? Mais ou menos. Estou nervoso, né? Tô com o coração cheio de carinho do povo brasileiro. É muito bom receber isso, né? Totalmente inesperado, uma coisa que eu decidi ontem à noite. Agora, vamos embora. Eu estava preparando para fazer um pronunciamento, mas eu acho melhor a gente conversar e aí você lê as perguntas. Vou trazer muitas perguntas, as pessoas estavam muito aflitas esperando. Aliás, essa sua decisão permitiu que muitos se reconciliassem com a palavra presidente. Agora eu posso falar, meu presidente, tem um presidente, porque muitas pessoas realmente tinham essa impossibilidade de reconhecer no atual mandatário, né, um presidente legítimo do Brasil. Quem está aqui comigo também, Zé, é o William De Luca. O William De Luca, que você conhece aí de outros carnavais, de muito tempo no Twitter. Então eu queria saudar aqui o William De Luca também. Boa noite, William. Presidente Zé de Abreu, meu querido chefe Léo Atushi, é uma honra poder conversar com um amigo e presidente, agora autoproclamado no Brasil. Muita gente aqui, as pessoas estão comentando muito aqui. Deixa eu começar com uma primeira pergunta, já para a gente começar. Zé, tem muita gente perguntando como é que surgiu a ideia de se autoproclamar presidente do Brasil, e muita gente falando isso que o Léo falou, que a gente sente que o Brasil não tem presidente hoje, né? A gente é um país sem ter um mandatário. Como é que surgiu essa ideia de você se autoproclamar presidente? Bom, a ideia veio do White Dog, do venezuelano, que se autoproclamou, né? Uma coisa insólita, inédita. E como tudo na minha vida acontece assim, meio por acaso, né? Ontem eu estava no Twitter e começou a me vir isso na cabeça e alguém sugeriu alguma coisa do tipo e eu peguei e mandei bronca. E a coisa foi crescendo, fui para os Trend Topics, não saímos de lá até agora, dos TTs do Twitter. Eu quero avisar o pessoal do Twitter, como você antigo, que a Bolsa Twitter vai voltar, tá? Amém, tava fazendo muita falta, Bolsa Ativismo, Bolsa Twitter. Agora com a volta vai dar para comprar um triplex no Guarujá também. Vai ter a Bolsa Ativismo, isso aí já é uma das primeiras medidas do presidente. Então o presidente Zé de Abreu já chega anunciando. Porque, presidente, ontem você... Não, a Bolsa Twinto era uma brincadeira que a gente fazia, porque na época da campanha contra o PSDB, o extinto PSDB, havia essa acusação de que a gente trabalhava por dinheiro e tal, e a gente começou a levantar essa acusação. E aí tinha o tesoureiro da Bolsa Twinto e tal. É isso aí, presidente, mas olha só, tem muita gente aqui já trazendo várias questões, a Geisa já mandou um superchat, agradeço, mas eu queria só trazer um paradoxo. O governo brasileiro reconhece o Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, né? E ele é um autoproclamado. Na sua opinião, esses representantes do governo brasileiro, o chanceler Ernesto Araújo, o próprio presidente Jair Bolsonaro, também teriam que pelo menos considerar a sua autoproclamação? Me parece que sim, por que não? Por que ele vai considerar só de um país estrangeiro? Ele tem, já que ele vai considerar de um país estrangeiro, ele tem que considerar no seu próprio país. Obviamente que cria uma situação incômoda, né? Porque, como você falou, muito pouca gente reconhece nessa pessoa o seu presidente. Então, há uma presidência alternativa, uma presidência... O Guaidó se considera interino, né? Eu digo que é uma presidência alternativa, uma presidência contra a presidência atual. Muito bom. Agora, sobre o Guaidó, ele tem o apoio de alguns líderes internacionais, Estados Unidos, por exemplo, Colômbia, ele estava na foto ontem oficial, e eu queria te colocar uma questão. O senhor pensa em buscar o reconhecimento de outras nações, a sua autoproclamada presidência, não? Bom, olha, eu por enquanto estou muito satisfeito com o apoio que eu tenho tido do povo brasileiro e ainda não há necessidade de procurar outros países, né? Mesmo porque eu acho que seria muito difícil. Por enquanto, eu não tenho equipe ainda de trabalho, eu estou trabalhando sozinho, né?
Poderia procurar o primeiro-ministro de Portugal, o primeiro-ministro da Grécia, o primeiro-ministro da Espanha. Algumas pessoas são falam áreas próximas. Algumas pessoas falam em Vladimir Putin, Xi Jinping, a Rússia e China ainda não. Não. Ainda está muito longe isso. Eu acho que o Putin, eu não quero muito chegar perto dele, não. Não acho esse cara legal. Legal. Por enquanto, eu acho que se tiver necessidade, esses 3 países que eu citei, são países que eu visito muito, que eu conheço muita gente. Eu acho até que eu posso ter apoio de alguns políticos desses 3 países que me ajudem a chegar até os primeiros ministros. Muito bom. Deixa eu agradecer ao Rogério Matuque, que está saudando meu presidente também. Passo a bola para o William De Luca. Por favor, William. Fala aí, meu filho. Zé, eu queria saber como é que você viu esse argumento. A gente, obviamente, tudo isso começou com a autoproclamação do Guaidó lá na Venezuela. Como é que você vê o argumento de dizer que apoia esse governo alternativo da Colômbia, da Venezuela, sendo que o Brasil continua com laços diplomáticos, laços econômicos, com ditaduras de verdade, como a Arábia Saudita, que há pouco tempo atrás matou, esquartejou um jornalista dentro de uma embaixada do país na Turquia e sumiu com o corpo do cara. Como é que você vê esse argumento de que não, aqui a Venezuela não é uma democracia, por isso a gente não vai ter contato e vai apoiar o governo alternativo e continua apoiando governos como a Arábia Saudita? Bom, são essas contradições, né? Eu acho que esse governo não tem legitimidade nenhuma. A partir do momento que o presidente Lula era candidato e ganharia pelas pesquisas no primeiro turno, e o Moro impediu para que o Bolsonaro ganhasse, ele impediu a candidatura do Lula, isso é uma coisa tão óbvia, né? Ele ganhou o seu pagamento, o ministério, e eu acho que uma promessa de ir para o Supremo. É muito difícil um juiz de direito abandonar uma carreira. Isso mostra que houve uma trama urdida, né, para que o Bolsonaro fosse eleito. Quer dizer, então, no momento que você exclui o primeiro das pesquisas, que tinha a possibilidade de ganhar no primeiro turno, o que ganha em função dessa exclusão não tem legitimidade, né? Ô, presidente, esse é um ponto importante, deixa eu até colocar, porque algumas pessoas falam, não, isso é uma brincadeira. Mas isso que você falou é uma coisa muito, muito séria, porque as pessoas dizem que na Venezuela é preciso apoiar o Guaidó porque lá as eleições não seriam limpas, né? E lá a oposição não participou porque não quis. Aqui no Brasil, o líder da oposição não participou porque foi impedido. Então é uma diferença brutal, né? E fora a utilização de mecanismos não muito honestos, né, na divulgação de mamadeira de piroca, kit gay, aquelas coisas absurdas, né, que acabaram fazendo que uma parcela do povo brasileiro acreditasse nessas coisas loucas, né? E que a Damares continua falando, a coisa da masturbação de crianças, de bebês na Holanda, esse tipo de loucura, né? As milhares, centenas de milhares de bombas que foram lançadas em WhatsApp. Quando eu fui no Faustão, eu fui vítima desse tipo de coisa. É um negócio absurdo, você não acredita. Teu telefone não para, ele não para. É uma força muito grande. Eu tive que desligar o telefone, tirar o chip, mudar o número, porque não sei se foi qual foi o jornalista que publicou o meu telefone, e a partir do meu número, não sei como conseguiram na empresa de telefonia o telefone da minha família inteira, não foi só o meu, até de meu filho menor, tinha ataques assim durante umas 2 horas enquanto eu não tirei o chip. Então, essa eleição do Bolsonaro foi completamente fora de qualquer parâmetro, né? Aí a máquina... utilizar o Brandon americano, aquela tecnologia que usaram, eu acho que até o Putin usou para eleger o Trump. Exatamente. Aqui, Zé, olha, tem muitas pessoas mandando superchats aqui, eu vou tentar resumir antes de passar para o William. Okay. O Arnaldo falando da questão do Lula livre, da importância, o Márcio também dizendo que a primeira medida seria um indulto ao Lula e depois nomeá-lo ministro, Marcos Neves participando também. Muitos comentários, está difícil acompanhar. A Elizabeth perguntando se a Ursal já reconheceu o presidente Zé de Abreu, né? Fernando aqui participando, mas eu passo para você, William.
Talvez para continuar nesse tema Lula, né? Porque eu acho que Lula é uma questão central. Bom, eu acho que essas coisas do indulto, o Lula não quer ser indultado porque ele não se considera criminoso. Eu acho que teria que ser um outro tipo de alternativa que, como a prisão do Lula foi um ponto fora da curva na história do Brasil, quer dizer, hoje se está provado que essa segunda condenação com a juíza, hoje eu estava lendo de coisas que ela entrou no computador que era do Moro, alguma coisa assim, copiou e colou pedaços da sentença. Isso é uma coisa que fica muito na cara, isso tudo. Então, eu acho que o Lula não tem que ser indultado ou anistiado. O Lula tem que ser julgado honestamente, por uma justiça honesta. Talvez... Não sei se eu, como presidente da República, tenho o poder para fazer isso, mas talvez consiga, pelo menos, como presidente da República, respeitar o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que diz que ele deveria ter os direitos políticos respeitados. Vou passar para o William, mas aproveitando, saudar 6.500 pessoas ao vivo aqui nos assistindo, mais gente chegando. Vou pedir que todos se inscrevam na TV 247 e sejam membros do canal. Do lado do inscreva-se tem a opção Seja Membro. William De Luca. E também não esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos, é importante. Quem puder ajudar mais, brasil247.com.br/apoio, vire um assinante solidário, ajude a gente a continuar construindo esse espaço super bacana aqui. Zé, tem muita gente falando nos comentários aqui sobre essa sensação de tristeza, né? Parece que o brasileiro, especialmente do campo progressista, a gente sofreu muitas derrotas nos últimos anos, né? Desde a queda da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, a derrota eleitoral, a eleição de um fascista presidente. Você acha que essa sua presidência ajuda a gente a ganhar forças para lutar contra esse fascismo crescente? A gente estava meio sem solução, assim, a gente conversando com as pessoas, a gente vê que as pessoas se viam sem saída. Como é que você acha que isso pode colaborar nesse processo? Não, o que eu estou vendo hoje é que houve um movimento muito grande, né, em função dessa minha autoproclamação. O que eu vejo no Twitter de gente que me liga e que me manda uma mensagem e tal, é que parece que abriu uma esperança. Nós estávamos todos muito tristes, muito desalentados, né? Como dizia no interior, desacorçoados. E eu me encontrei com gente aqui na Europa, principalmente na Espanha. A impressão que eu tinha é que o pessoal aqui está mais, como está longe do Brasil, está mais esperançoso do que nós, que ficamos mais perto, né? E uma coisa assim que está me deixando muito feliz é que isso está indo para um caminho muito alegre, está todo mundo muito alegre. Talvez como uma contraposição para a tristeza que a eleição desse monstro provocou na gente, né? Muito bom, Zé. Deixa eu só saudar aqui Zé Leite, Sérgio, Valdemir, muitas pessoas aqui no Superchat, todos também dizendo, meu presidente, Valdemir falando que algumas regiões do Brasil também precisam de ajuda humanitária, Amazonas também. Quando você fala da tristeza que assola aí o brasileiro, né? O que você está na Grécia, né? Só para situar. E você passou muito tempo fora, tinha uma época que você estava em Paris, eu me lembro, a gente se falava, você anda muito por Portugal. Qual que é a percepção do resto do mundo em relação a esse governo que você considera ilegítimo, Zé? É terrível, é terrível. As pessoas não acreditam. Gente que conhece o Rio de Janeiro, que sabe que o Rio de Janeiro foi considerada uma cidade amiga dos gays, gay friendly, muitas vezes e tal, não consegue imaginar como é que pode votar num homofóbico desse, né? A Le Pen, numa entrevista, disse que ele era disgusting. Uma francesa me disse que... Eu não li essa entrevista inteira, mas uma francesa disse que leu e que ela fala absurdos do Bolsonaro. Que ela não se considera homofóbica, né? E nem misógina. E ela falou que esse cara não tinha nada a ver com a direita que ela faz parte. Até Le Pen acha esse cara intragável, alguma coisa assim. Então, não tem como você ficar contente, né, bicho? Você vê o ministério que esse cara pôs, que só tem maluco, é um negócio de doido. Esse nosso chanceler é uma loucura. Quer dizer, o ministro da Educação, que diz que nós brasileiros somos ladrões de hotel, que roubamos o salva-vida das cadeiras, ele não sabe que o salva-vida nas cadeiras hoje são as próprias cadeiras. Pois é,
Faz tempo que ele não viaja de avião. Além disso, além de tudo... É um negócio absurdo, há muito tempo que não tem. Só deve ter na primeira classe, na executiva, talvez, aquele jalequinho amarelo embaixo do banco, que teve numa fase aqui no Brasil, mas depois o próprio banco virou o seu salva-vidas, né? Exatamente. Sei lá, bicho, tem coisa que não dá para acreditar naquilo que ele fez ontem. Até hoje eu brinquei que eu desautorizei aquela carta que ele mandou para as escolas, hoje ele voltou atrás. Quer dizer, hoje descobrimos, a socialista Morena descobriu que ele foi cantor. Ele tem um CD, eu publiquei no meu Twitter, ele tem lá na social, ele canta mal pra caramba, desafinado, horror. Melhor seria... Mas eu acho que ele é melhor cantor do que ministro, viu, Zé? Sem dúvida nenhuma. Melhor seria se tivesse mais afinação. A Cláudia Silva dizendo aqui, querido Zé, adoro este nome para presidente. Queria te agradecer muito pela sua ideia, muito bom. Nesses momentos representa uma tremenda brisa de ar fresco em meio a tanta perplexidade. Realmente o sentimento é esse, de perplexidade. A Mônica dizendo, grandes sacadas, a sua iniciativa está bombando e fazendo muita gente parar para pensar no absurdo de existir um Guaidó e um Bolsonaro. E esse comentário da Mônica me dá uma oportunidade de fazer uma reflexão aqui com vocês, Zé. Porque o Brasil está vivendo sob a era do absurdo, né? É absurdo que o Vélez Rodrigues seja ministro da Educação e tente... Hoje eu até fiz uma brincadeira no Bom Dia 247, dizendo que o que ele propõe, né, filmar crianças cantando o hino, mandando o slogan do Bolsonaro, é como fazer assim e gritar Heil Hitler, né? É criar a juventude hitlerista. É absurdo. É absurdo a gente ter como ministra dos Direitos Humanos a Damares, que vai à ONU, fala em proteção aos direitos humanos, depois fala, eu esqueci de citar a Marielle. É absurdo, é grotesco. O Brasil como absurdo, como também é grotesco e absurdo, o Moro ter mudado de ideia sobre o Caixa 2, de uma maneira tão descarada, é uma coisa tão descarada, como é que pode um negócio desse? Mas a reflexão que eu queria te trazer é o seguinte, diante de tanto absurdo, de tanto grotesco, a sua autoproclamação é menos absurda, e o absurdo só se combate com o absurdo, né? Ou não? Exatamente, eu acho também. E a sensação que eu tenho nessas últimas 24 horas é exatamente essa, que uma coisa que deveria cair no ridículo e ser grotesca passa a ser menos ridícula e menos grotesca do que a realidade que a gente está vivendo. Como disse o Gabriel o Pensador, é ridículo você chamar um outro ser humano de mito. Mais ridículo ainda é quando esse mito é ridículo. Exatamente. Então, assim, vivemos sob a era do grotesco, do absurdo. O que o Zé de Abreu faz é justamente descortinar todo esse absurdo. E não só, né, sobre a Venezuela. Evidentemente, o caso do Guaidó te deu a oportunidade, mas eu acho que você está dialogando com o Brasil, sobretudo, né? E voltando àquela pergunta que você me fez aqui, eu fui para Los Angeles, eu tenho um filho estudando lá, entrou esse ano numa faculdade lá, eu fui visitá-lo, e na chegada, a pessoa da imigração me perguntou do Bolsonaro. Eu publiquei no Twitter e muitos falaram, isso é mentira, imagina, e outras pessoas já publicaram a mesma coisa, de americanos, principalmente na Califórnia, que tem muitos democratas, têm maioria, o governador da Califórnia vive brigando com o Trump, né? Não aceita as normas do Trump contra a imigração e tal. E uma coisa que as pessoas não entendem muito bem é que o Brasil, ao contrário do que o ministro colombiano da Educação disse, o brasileiro é muito bem recebido em todos os lugares onde eu vou, eu sou muito bem recebido. Ele está pensando num Brasil antes do Lula. O Brasil... Sei lá que Brasil, quando você chegava num hotel, dava um passaporte, o cara sumia lá para dentro com o passaporte brasileiro era o mais roubado, porque no Brasil, como é um melting pot de imigrantes, você tem alemão, você tem japonês, você tem chinês, você tem italiano, então os passaportes brasileiros eram muito valorizados e tal. E eu acho que até havia mesmo essa mania de brasileiro de levar recordação de hotel, de levar cinzeiro, essas coisas, de recuerdo. Isso foi um brasileiro antes do Lula. Hoje em dia, o brasileiro aqui fora, na Europa e nos Estados Unidos, é muito bem visto. Eu não tenho... E aqui ninguém sabe quem sou eu. Aliás, o motivo para eu morar fora foi exatamente isso. Eu quero ser reconhecido como um ser humano normal. Eu não aguento mais, depois de 40 anos de Globo, a impressão que eu tenho é que eu tenho uma câmera atrás de mim onde eu vou. Isso estava me incomodando muito no Brasil, entendeu?
E quando eu fui para Paris, de Paris eu fui para a Grécia, da Grécia voltei para o Brasil, faço uma novela, volto. A ideia é essa, viver num lugar onde ninguém saiba quem eu sou, que eu possa ter uma vida como uma pessoa comum. Exatamente. Posso andar do jeito que eu quero, posso sentar na calçada e comer meu sanduíche, posso carregar meus móveis, como fiz em Paris, pela rua. É esse tipo de vida que eu estava procurando, né? Não foi para fugir do Brasil, nada disso, eu fui em pleno governo Dilma. O Nelson pede mais doações aqui à TV 247 para apoiar o futuro governo, e a Raquel fala... Desculpa, Raquel não, desculpa, Rangel. O Rangel José Alcântara fala: vamos aproveitar o governo paralelo e convocar uma greve geral. Fala, De Luca. Tem um monte de superchat aqui, agradecer Cláudia Silva, Ana Augusta Lima Veno, Ricardo Miranda Filho, Sérgio Silva, Keiji Kanashiro, Isabel Cristina, Caio Peixoto, Mariana Gancho, Laurita 942, muita gente aqui, infelizmente não vai para ler todos os superchats, porque a gente precisa fazer algumas perguntas para o Zé aqui. Zé, você falou agora sobre novela, eu já te acompanho no Twitter há muito tempo, a gente é amigo de Twitter há muito tempo, e hoje eu vi os bolsominions enlouquecidos, falando, não, esse Zé de Abreu é um fracassado, ninguém lembra do Zé de Abreu, o Zé de Abreu não está aí para nada. Zé, você está fracassado? Como é que é na sua carreira? Conta pra gente o que você tem feito, o que você fez, você ganhou algum prêmio recentemente, você está... Bom, eu tenho feito novela das 8 há uns 5 anos, eu fiz 3 em seguida do João Emanuel Carneiro, saí de uma há 3 meses, já entrei em outra, houve uma disputa na Globo entre a novela das 6 e a novela das 8 para saber em qual que eu ia. O último filme que eu fiz já participou de 26 festivais internacionais, ganhamos 4 como melhor filme, ganhamos 1 como melhor diretor e eu ganhei 2 prêmios de melhor ator, um na China e outro na Índia. O da Índia foi escolha do público. Fui homenageado em Los Angeles, no Festival de Cinema, pelos meus 50 anos de carreira. Eu não sei o que as pessoas querem. O auge de uma carreira na Globo é fazer só novela das 8. É o que está acontecendo comigo. Agora as pessoas têm não tem como falar mal, então bota na cabeça que eu sou um ator fracassado. Gente, não dá nem para discutir. O que eu vou fazer? Eu acabei de renovar com a Globo por mais 3 anos. Tem uma relação lá dentro maravilhosa com o elenco, com diretores, autores, a administração da casa me respeita muito. Uma vez eu fiz uma brincadeira com o Fernando Henrique, uma das filhas do Fernando Henrique, acho que aquela que foi fantasma no Senado, pediu minha demissão. A Globo mandou o pedido para ser respondido pelo diretor da novela usando aquelas aspas: a Globo não interfere na vida pessoal de seus contratados. Ponto final. Ponto final. Ô Zé, muito bom, olha só. A gente acabou de bater 10 mil aqui. A Isabel está dizendo: se o judiciário se apequenou, você se agiganta com esse protesto. O Queijo está aqui com a gente também, muita gente chegando. O Sérgio Silva dizendo: Chico Buarque vice, Gilberto Gil em Itamaraty, Mano Brown, Direitos Humanos. Não, aí ele brincou, ele falou aqui a TUS Comunicações. Não, e botaram ontem, foi muito engraçado, falaram: bota o Marcelo D2 na agricultura. O D2 na agricultura, olha, eu tenho certeza que teria muito apoio, viu? D2 na agricultura. Seria muito verde. Agricultura. Você sabe que uma outra sugestão foi em relação à liberação da maconha. Eu passei em Los Angeles, é liberado. Você não acredita nas lojas de maconha em Los Angeles, né? Tem uma lá que virou a Apple da maconha. Tem outdoors imensos fazendo propaganda de maconha. Eu acho que nos 3 primeiros meses o estado da Califórnia recebeu 800 milhões de dólares de impostos. Ô Zé, eu defendo a legalização da maconha toda vez que eu vejo uma notícia nos jornais a respeito disso. Eu fico falando, o Brasil ficou numa guerra ao crime tão estúpida e o mundo inteiro, né, partindo para uma solução de legalização. Eu li uma vez na The New Yorker que os Estados Unidos, em 1960 e pouco, resolveu que não ia entrar mais 1 grama de maconha nos Estados Unidos. 50 anos depois de gastar trilhões de dólares na guerra contra, o que aconteceu? Os Estados Unidos é o maior produtor mundial de maconha. Já que não podia importar, eles começaram a produzir dentro, né? Dentro de casas, com aqueles aquecedores e tal. E
um estado, não me lembro qual estado dos Estados Unidos, não sei se foi Connecticut, que liberou a maconha e devolveu, no final do ano, devolveu aos habitantes do estado o dinheiro correspondente ao nosso IPTU e ao nosso IPVA. Exatamente. De tanto imposto que entrou da maconha. Zé, tem o Uruguai, que é um exemplo único no mundo, né, porque é administrado pelo governo. E na Espanha também, só para terminar, na Espanha também são clubes, né? Cidadãos honestos que fazem clubes de plantadores e de consumidores. Eles fazem um projeto de vai consumir tanto naquele ano, eles produzem só para consumir, não há tráfico, e a polícia meio que aceitou, e o governo meio que também aceitou, e hoje é uma coisa que está cheio, na Espanha inteira tem os clubes de maconheiro. Falando nisso, então, Zé, essa é uma bandeira que você já abraça como presidente, então? Olha, isso é uma coisa para mim tão óbvio, é como a história do aborto. Quem decide o aborto é a mulher, o corpo é dela, o Estado não tem que interferir nisso. Quer dizer, o negócio da maconha no Brasil, você sabe que o Supremo já estava dando a liberação da maconha quando alguém sentou em cima, né? Pegou o processo para ter vistas, e tem essa norma no Supremo que é uma loucura, o cara pode ficar 10 anos e não botar o processo para ser julgado. Acho que foi o Alexandre de Moraes, se não me engano. Eu acho também. Acho que foi. A Cláudia vai prejudicar o tráfico, né? Vou te passar, mas só para não perder, porque é tanto superchat aqui, William. A Cláudia está dizendo o seguinte: talvez você não possa ver o alcance dessa ideia para o povo lúcido. É grande. O carnaval vai ser o grito de tantas vozes caladas, moverá a perplexidade ante tanta barbaridade. Viva o verdadeiro Brasil. Você me fez feliz, Zé. Então, assim, as mensagens são muito... Que responsabilidade, bicho. É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. É uma coisa... Outras pessoas já me falaram nisso. Eu não duvido que comece a fabricar máscara tua no carnaval em cima da hora, porque vai aparecer o seu nome no carnaval, porque não é possível essa coisa que está acontecendo. Até essa coincidência da proximidade do carnaval, né? Muito bom. Aqui... é uma espécie de um sopro de vida. Aqui já não é meu, gente, não é meu. Meus amigos, meus queridos, não é meu, isso não é meu. Isso foi um negócio que... É o espírito... Napoleão também não queria ser Napoleão, mas calhou de ser ele, enfim, acontece. William De Luca, eu vou te passar, mas só vou lembrar que as pessoas já passamos de 11 mil também, então todo mundo tem... Batemos aquele meu primeiro TweetCam que eu fiz do Chile. Muito bom. Que foram 12 mil pessoas. Lembra que eu fui buscar o diploma do Serra e não achei? Até isso eu fiz já. Então, a gente está aqui, Zé, é o seguinte, eu só queria lembrar as pessoas que tem o emoji do Zé de Abreu. Então, quem apoia o Zé de Abreu presidente tem o emoji do Zé com a faixa. Vocês vão achar lá os membros, né? Tem que ser membro para brincar com o emoji. Então, tem lá os emojis. Fala, William. Gente, é impossível ler tanto superchat aqui. Eu vou só agradecer alguns. Roadrunner, Cláudia Corbizier, Heloísa Costa, Gilmar Ferreira, Cláudia Barrela, TPC Melo, Alexandre Gasparotti, meu amigo palestrino palmeirense, Carolina Almeida. Mandar um beijo para minha chefe, Marta Soares, que está assistindo. Um beijo, chefe. Gente me perguntando se eu estou bem da cirurgia. Eu ia voltar só semana que vem, mas abriu uma exceção. Fiz uma cirurgia 5 dias para poder fazer umas perguntas para o excelentíssimo senhor presidente autoproclamado. Zé, tem muita gente aqui falando sobre a sua situação. Você está na Europa, está de férias, enquanto você vai voltar para o Brasil gravar mais uma novela. Mas o Jean Willis, o ex-deputado federal, agora está aí na Europa também por outro motivo. Foi realmente um exilado político brasileiro, que sofria muitas ameaças. Eu queria saber se você já chegou a conversar com o Jean aí na Europa, se vocês chegaram a se encontrar, e como é que você vê essa situação lamentável do Jean Willis, que fez com que ele tivesse que deixar o mandato. Não tive com ele, não. Amanhã ele vai estar em Lisboa, umas pessoas me ligaram, umas pessoas da Espanha vão para lá para encontrar com ele. Mas eu não me preparei, não vou encontrar com ele. A gente participava de um grupo de WhatsApp há algum tempo atrás e tal, e já tive uns arranca-rabos com ele, mas a gente se ama profundamente, sempre com muito respeito. O Jean também, como eu, é meio pavio curto, né? E aí a gente virou as lhamas, porque nós cuspimos em fascistas e viramos as lhamas do Twitter. Exatamente. Mas foi terrível o que aconteceu com o Jean, né? É um prolongamento do que aconteceu com a Marielle. É terrível isso, né? Essa coisa que até hoje não descobrirem quem assassinou a Marielle.
É muito estranho isso. Obviamente que tem gente... Agora, a Polícia Federal está investigando a Polícia Civil por conta de não chegar numa apuração final. É um negócio... Tá muito estranho. Tem muita coisa estranha nisso. Quer dizer, a Polícia Federal vai investigar os investigadores. Pois é, talvez já tenham descoberto, né, Zé? Essa que é a grande questão. Talvez já tenham descoberto. Essa que é a desgraça. Deixa eu fazer um adendo, Léo. O Paulo Pimenta... Vou te passar, mas é porque... Deixa eu só não perder esses superchats aqui, que são muito importantes. Aqui, Roadrunner dizendo, ajuda humanitária, o Brasil pede, a Venezuela está melhor do que aqui, nosso petróleo está indo embora, assim como Embraer, escolas públicas, viramos colônia, né? Aqui, a Cláudia Barrela, boa noite, presidente, esse momento no Brasil também poderia ser novela, e já estar nos últimos capítulos, beijos, né? Aqui, Carolina Albuquerque, super ideia, Zé de Abreu, Lula é inocente. Eduardo Ribeiro, gostaria muito da sua opinião sobre 3 temas, pouco discutidos, porém, com impacto positivo na economia do Canadá, Estados Unidos e Holanda. Me refiro à legalização da maconha, que você já mencionou, autorização de cassinos em áreas remotas, tipo onde tem aí nos Estados Unidos, né? E regulamentação da prostituição, né? Então o pessoal está trazendo aqui uma agenda moderna. Aliás, eu queria até me desculpar com o Eduardo Ribeiro, porque eu sei que você fez esse mesmo questionamento para o Haddad, né? E era tanto superchat que eu acabei não lendo. Então, perdão e obrigado. Zé, já que você é o nosso autoproclamado presidente, você pode falar sobre esses 3... Bom, maconha você já falou. Cassinos e prostituição, como é que você vê esses temas? Deixa eu só fazer um mini adendo aqui. Eu recebi um WhatsApp agora do Paulo Pimenta, o líder do PT lá na Câmara dos Deputados, diz que está assistindo e apoia também o Zé de Abreu, o presidente autoproclamado. Fala, Zé. Aí, meu querido. Olha, a maconha, além de ter, obviamente que além de ter o aspecto de diversão, tem um aspecto de medicação, de medicamento, né? Eu acho que a Anvisa já liberou o canabinol, que é a maconha sem o THC, que é um princípio ativo, né? Só fica e que é vendido já não sei se está sendo vendido no Brasil, mas você pode comprar no exterior e entrar no Brasil. Contra a ansiedade. Contra a ansiedade, contra a dor de coluna, contra enjoos de quimioterapia, contra mal de Parkinson, tem um monte de... Fora o cânhamo, né, que se pode utilizar de 1000 maneiras. Você lembra o Gabeira, que foi preso porque entrou no Brasil com sementes de cânhamo? Foi um rolo, que ele já tinha essa ideia antes, ecologicamente, para usar isso no Brasil e tal. Em relação à prostituição, não tenho a menor dúvida que tem que ser regulamentada. Isso é outra coisa também que não tenho a menor dúvida. Essas bandeiras, para mim, são bandeiras naturais que eu defendia antes de voltar a fazer política em 2005, quando chegou a história do Mensalão. Em relação a cassino, eu tenho dúvidas. Eu não sei... Eu acho que talvez em regiões remotas, assim... O meu medo é o bingo provocou problemas sérios com muita gente, inclusive com colegas minhas, que acabaram se viciando no bingo e perdiam muito dinheiro, e alguns, eu lembro de amigos que também... E aí essa coisa de não conseguir controlar isso, eu realmente não me parece que seja uma coisa muito primordial para discutir agora. Também acho que não. Acho que o jogo é um impulso muito destrutivo. E aqui, ó, o Senatore também dizendo, chinelada da Venezuela no Trump. Zé presidente, agora só falta Lula livre. Fora aos lacaios do povo, diz ele. Muitos membros chegando também. Fala, De Luca. Não, deixa eu só dar um anúncio bem importante. Eu estou ainda no WhatsApp aqui com o Paulo Pimenta. Ele falou que quinta-feira vai ver o Lula lá em Curitiba e vai levar esse vídeo para o Lula assistir. Então, de presidente autoproclamado para ex-presidente, preso político hoje, Lula vai assistir nossa entrevista. Aproveitando, já que o presidente vai ver, um abraço, presidente. Estamos solidários. Você lembra quantas vezes você me falou, Zé, você tem ideia de como você é querido? Você tem ideia da força que você tem? Eu falei, não, Lula, a gente não tem. Nem quando a gente é ator e sai de uma novela, eu não tinha ideia da força que o Nilo me deu como personagem. Então, presidente, hoje eu vejo que o senhor tinha razão. Mais uma vez, a sua sensibilidade falou mais alto do que a minha. Eu não tinha essa sensibilidade. E hoje eu vejo... Zé, pelo que eu estou assistindo no Twitter, que realmente eu sou um cara muito querido. Isso me deixa muito feliz, claro.
você é muito querido, mas o momento histórico também é que o torna mais querido. Tem toda a razão, claro. Tem as suas qualidades pessoais, mas tem um momento... Um alento no momento de desespero, de total... O Lula vai fazer uma leitura muito interessante sobre esse seu gesto. Com certeza ele vai trazer um retorno a respeito disso. A Joana, Zé, ela está perguntando se poderia ser sua vice, mas parece que você já escolheu sua vice, que é simbólico, né? Foi um gesto simbólico de escolher a Maria do Rosário. Eu queria que você falasse sobre a escolha da vice, Maria do Rosário, e dos ministros que você já escolheu também. Bom, Maria do Rosário me pareceu, primeiro, a coisa mais óbvia, né? Ela foi a mulher vítima mais terrível da misoginia dessa pessoa que hoje usurpou o poder no Brasil. Ela já conseguiu por duas vezes vitória contra ele, né? Um absurdo que ele disse para ela. Quanto aos ministros, eu escolhi as pessoas que eu acho que seriam um ministério ideal. Alguns por já ter mostrado, já terem sido ministros, e outros que são deputados, são senadores, e eu abri bastante o leque, quer dizer, no mínimo 50% de mulheres. Ainda não consegui encontrar, tem uns 2 ou 3 negros, uma índia, ainda estou, mas aqueles os nomes mais óbvios, né, de que já mostraram Haddad, Jean Willis, Boulos, Benedita, Jandira, essas pessoas que já demonstraram ao longo da vida que são pessoas que amam o Brasil, Leonardo, que têm uma força política imensa, que são super responsáveis e cada um na sua área tenho certeza que faria o melhor. Claro. É um dream team, né? Zé, só para posicionar para quem não tem informação, né? Eu vi que, por exemplo, o Boulos você colocou como ministro da Habitação, né? O Lula, ministro da Casa Civil. O Haddad seria seu ministro da Educação, é isso? Eu acho que de primeira sim, né? Porque seria o óbvio. Mas o Haddad é uma pessoa tão especial que ele pode funcionar em qualquer ministério, ele tem competência para tocar. A Benedita, Igualdade Racial, a Jandira? A Jandira eu fiz uma brincadeira, ela é médica e baterista, então eu não sabia se botava ela na saúde ou na Secretaria Especial de Percussão do Ministério da Cultura, que obviamente vai voltar a funcionar. Teria que voltar a ter o Ministério da Cultura. Aqui o Wellington dizendo, Zé, você realmente me deixou emocionado nesse momento tão obscuro que estamos vivendo. Muitos membros, eu não vou poder nomear todo mundo, mas a gente percebe a seriedade, né? Embora tenha brincadeiras, tem muita seriedade nesse seu movimento. Fala, William. Zé, tem gente falando aqui também sobre o aspecto da cultura, né? Você é ator, você vive e mexe em cultura, em cinema, em teatro, em televisão, e a gente tem visto ataques muito grandes à cultura desse governo, né? Agora, nessa semana... Todo governo fascista ataca a arte e a cultura. Isso é histórico. E, normalmente, os primeiros a ser atingidos é o pessoal de artes cênicas. Eles sabem inconscientemente que as artes cênicas mexem muito com o coração das pessoas. Então, normalmente, o mais censurado é o teatro e o cinema. Você vê esse ódio aos artistas de televisão e tal, que aflorou muito depois do Ele Não, porque todas as colegas da Globo praticamente participaram disso, né? E eu acho que é isso. As ditaduras odeiam a arte e a cultura. Era isso que eu ia perguntar, só como complemento, já tem um ataque muito grande aqui em São Paulo, a gente vai ver o Cine Belas Artes, patrocinado pela Caixa, vai ser fechado, porque o governo federal vai retirar o patrocínio que dava para o cinema, então a gente vê que esse ataque já acontece primeiro no cinema. Você é um artista de TV, mas você também faz muitos filmes, né? Como é que você está vendo esse movimento contra o cinema, especialmente aqui no Brasil? É vingança, né? É essa coisa de... Ele não teve apoio de nenhum ator, né? Teve apoio de 2 ou 3 atores. Então, assim como o Temer, a primeira coisa que o Temer fez foi fechar o Ministério da Cultura. Houve uma reação imensa com a ocupação de alguns prédios e tal, o Temer voltou atrás.
É que agora, acho que com o Bolsonaro, o pessoal já está mais desacursoado, né? Então aceitou o fim do Ministério da Cultura. Mas também houve o fim do Ministério do Trabalho. Quer dizer, é um negócio muito maluco. Agora, eu acho que a coisa é cíclica, entendeu? Isso não vai durar muito. Eu acho que, obviamente, a Petrobras patrocinava não sei quantos % dos filmes produzidos no Brasil. É uma coisa imensa, né? Não sei. Eu acho que os cineastas, os produtores, vão acabar achando uma maneira de continuar produzindo, mesmo sem o apoio de Petrobras e Caixa. A Caixa não fazia cinema, né? A Caixa era mais teatro e artes plásticas. Mas ela patrocinava o Cine Belas Artes e aí foi retirado o apoio. E é um cinema do prédio, né? Do prédio. Exatamente. E aí é um lugar muito simbólico, né? Para todas as pessoas que curtem cinema. Eu lembro. Eu vi os filmes de Godard tudo no Belas Artes. Eu vi um Dia um Gato, aquelas coisas da Nouvelle Vague francesa, daquela primavera de Praga, Ô Zé, você falou de atores, né? 2 ou 3 atores que apoiaram o Bolsonaro, né? Um deles é o Alexandre Frota, que virou deputado. Parece que ele ficou muito... Ele não é ator, né, bicho? Não, sim, mas foi um dia, Segundo Merval, ator pornô. Não, mas sim, de qualquer maneira... Ele é ator pornô, ele sempre foi muito fraco. Existe uma piada lá na Globo há muito tempo, que ele diz que ele era muito amigo do Roberto Talma, que foi o cara que me levou para a Globo, né? E o Talma era uma pessoa muito boa. Ele tinha pena do Alexandre, ele trazia o Alexandre para trabalhar e tal. E é uma piada muito engraçada que diz que o Alexandre chegava e falava assim: o Talma vai me dar 3 papéis na próxima novela. Um vai ser surfista, eu vou chegar e vou falar assim: e aí, qual é que é? Tudo na paz? O outro vai ser um advogado, eu vou chegar: e aí, na paz? Tudo na boa? Tal. O outro é o médico, eu vou falar: na paz? Tudo bem aí? Tudo legal? Um totalmente diferente do outro. Ele fazia a mesma coisa igual. Então, hoje ele já foi lá, hoje ele vestiu a carapuça. Pois é. Hoje ele foi lá na Câmara falar mal de mim. E ele fala sempre a mesma coisa. E o mais engraçado é que o Laranjal hoje na Câmara foi demais. Os primeiros inscritos a falar foram 5 do Partido das Laranjas, e os 5 foram... O pedido, a assinatura é com a mesma letra. Cada deputado tem que ir lá no livro e botar o seu nome e o seu partido na ordem que vai subir para falar. E você tem a foto hoje, a Benedita publicou há pouco, a foto dessa ficha, e está lá os 5 primeiros, ele é o primeiro da lista. Não é letra dele, porque ele não sabe escrever. Talvez por isso tenham achado esse partido de analfabetos, tenha pedido para algum secretário escrever o nome dos 5, porque eles nem escrever, eles sabem. Mas isso já é não é um crime, é uma falsidade ideológica. Exatamente. Zé, deixa eu só trazer aqui, o Jonathan dizendo, te agradecendo por proporcionar a ele esse momento de alegria, de deboche e tal. Valeu. A Cláudia dizendo o seguinte: olha, já tem um bloco de carnaval, o bloco do Zé de Abreu, aquele que não nos fudeu. E aí ela propõe esse bloco e ela me dá a oportunidade de trazer um tema. Eu sei que você defende uma reforma da Previdência, mas é uma reforma da Previdência muito diferente dessa aí. Como é que é a sua reforma da Previdência? Bom, primeiro tem que se estudar esse tal déficit, porque esse tal déficit da Previdência existem duas correntes, né? Uma que é o déficit e outra que não é o déficit, que é um déficit fajuta. Tem que se cobrar os devedores, né, pessoa física e jurídica, são bilhões que devem para a Previdência e ninguém faz nada. Existe uma lei das grandes fortunas que há anos que se fala em introduzir no Brasil e nunca se fez. Modificação da lei do imposto de renda para sócios de empresa que não pagam imposto de renda só no Prolabore e não pagam na retirada de lucros, porque retirada de lucros não é considerada renda. Salário mas retirada de lucro não é. Impor um imposto como tem para automóvel para aviões e barcos. É um absurdo que não se pague imposto para aviões e barcos. Quem tem iate e quem tem avião é gente que pode muito bem pagar imposto. E imposto das grandes fortunas, né? Na França, por exemplo, de 20% a 25%. Se herda um apartamento, você tem que pagar para o governo de 20% a 25% desse apartamento. A herança não é considerada uma coisa divina. Você tem que pagar para conseguir ter a sua herança. Isso não é nenhum absurdo. Tem vários países do mundo que tem isso. E, em última instância, vão usar
recurso do pré-sal. Obviamente que se houver déficit e se todos esses outros impostos não forem suficientes para cobrir o déficit, vamos usar a royalty do petróleo. Obviamente, vamos cancelar esses contratos todos que foram feitos durante os governos usurpadores de Temer e desse sujeito que eu não falo o nome, e voltar a ter aquela destinação dos royalties para saúde e educação, como a Dilma tinha decidido, e, se for necessário, uma parte para segurar a Previdência. O que não pode como está na lei apresentada agora, como está na modificação, na reforma, é penalizar os menos favorecidos, os mais velhos, as mulheres. Nós temos que pensar num país feito para o povo. Qual é o objetivo da política? É o bem comum. É atingir o bem comum. É um nível de... O que é o bem comum? É você transformar as pessoas em pessoas felizes, como ele era nos primeiros governos do Lula. Uma vez em Roma, um taxista perguntou: o que está acontecendo no Brasil? 80% dos caras que pegam táxi em hotel aqui são brasileiros. Deixa ele lá. O Lula que está dando condição para que as pessoas... Você lembra como eram os aeroportos? Era lotado, era uma coisa de louco, todo mundo reclamava do aeroporto, porque muita gente viajava e tal. Agora... Como disse a Danusa Leão, Paris ficou chata porque você encontrava o porteiro em Paris, né? Era uma coisa assim, até o porteiro viajava. Zé, deixa eu trazer aqui 2 comentários aqui, ó. A Beth dizendo: muito emocionada com o presidente Zé de Abreu e a vice Maria do Rosário. Precisávamos disso até o nosso Lula livre. Te adoro, Deus te abençoe, né? O Ricardo Miranda, o Gilberto Pão Doce, que é um colunista, disse: Zé, assuma o poder e liberte Lula. Ramon Oliveira: presidente, os companheiros injustiçados Zé Dirceu e Zé Genuíno vão ter espaço no seu governo? Também trouxe essa questão, né? Como é que você vê pessoas aí que, né, caíram, podem ser reabilitadas? Como é que você vê Zé Dirceu, que eu sei que é muito amigo seu, e Zé Genuíno? Eu acho que são 2 casos completamente diferentes, não dá para misturar os 2. Você entra em campo com 11 jogadores e você percebe que outro time está jogando com 13. Você chama o juiz, mostra 13, o juiz fala: não, você tem 11, você está louco. E a gente continua jogando 11 contra 13 e perde o primeiro jogo. No segundo jogo, eles vêm com 15 e a gente continua com 11. E o juiz diz que tem 11. E a gente enfia a viola no saco e perde o jogo de novo. Uma hora a gente entra com 20, que era a única maneira de ganhar o jogo. Tá certo? Tá errado? Não sou juiz. Muito bom, Zé. Muito boa reflexão. Vou passar para o De Luca, né? E agradecendo aqui mais de 12 mil pessoas que estão nos acompanhando, para você ver assim, a oportunidade dessa sua decisão. Fala, De Luca. Deixa eu aproveitar para ler alguns superchats. É impossível, como eu falei, ler todos, mas Ana Zor, Mara Freitas, Gabriel Schmidt, Tema, Wagner da Costa Araújo. E aí eu vou fazer 2 perguntas em um. Tem muita gente querendo ser seu vice aqui. A Tereza Cristina disse para vice Letícia Sabatello, um belo nome, mas a Helena Guerra faz outra pergunta. A Helena Guerra e a Andréa Montserrat perguntam se a Suzana Vieira e a Regina Duarte teriam espaço no seu governo. E o que dizer para os bolsominions arrependidos, né? A Regina Duarte deve estar nessa lista de bolsominions arrependidos. Você teve algumas discussões públicas com ela via Twitter, via Instagram, via redes sociais. E aproveitando, já que ele falou da Suzana Vieira e da Regina Duarte, tem a questão também sobre a Maitê Proença. Na reforma da Previdência, você disse que ia taxar as filhas casadas também, né? De militares ou de... É uma coisa muito simples de fazer isso, porque hoje em dia tem a união estável. A união de fato. A união estável, a lei diz que com 2 anos de união estável está aprovado o relacionamento. Então não adianta a pessoa não casar no civil. É porque ninguém tem interesse de ir atrás dessas pessoas. Eu tenho um caso que eu conheço de um juiz aposentado que com 87 anos, no leito de morte, se casou com a sobrinha, que tinha 30. Ele se aposentou com 60, morreu com 80 e poucos, a pensão dele a aposentadoria durou 20 anos. Ele ia morrer e ia acabar. No momento que ele casa com uma sobrinha de 30, e essa sobrinha começa a receber a pensão dele, se ela morrer com 80 como ele, essa pensão vai durar mais 50 anos. A aposentadoria que é para ser de 15, 20 anos, que é normal, passa a ser uma aposentadoria de 70, 80, 100 anos. Não há isso, não há sistema que aguente. O cara presenteou a sobrinha com dinheiro do Estado.
Casou com ela para o dinheiro não perder, ele casou com ela pouco antes de morrer. E essa coisa de comprovar o casamento, porque o que acontece? Elas não se casam no civil, têm uma união estável e continuam recebendo o salário do pai. Agora, com a união civil é fácil. Tem o filho, é comprovado a união civil, né? Morou junto, teve filho, não precisa nem 2 anos. Isso como é que se prova? Conversando com o zelador, vendo o cartão de crédito, se usa o mesmo cartão de crédito, vendo se vai nos restaurantes, tudo junto. Tudo isso constitui uma união estável. A união estável tem o mesmo valor do que o casamento. Isso acho que chamava no começo a lei da concubina, que falaram que no final a lei foi tão rígida que dava mais direito à concubina do que a mulher realmente casada com a pessoa. A outra era o quê mesmo? Ele perguntou da Suzana Vieira. Suzana Vieira é uma grande amiga minha, mas Suzana Vieira não teria... Suzana Vieira, não duvido que ela se interesse por algum cargo, cargo público. Não sei por que Suzana Vieira. Não, ele perguntou sobre a Regina Duarte também, que você andou dando... Não, a Regina é outro caso. A Regina... a minha perguntaram, na verdade, aqui sobre... A Regina estava defendendo, estava atacando o que ela chamava de bolsa presidiário, né? Sem nenhuma ideia. Primeiro que não é esse programa não é do Lula, é anterior ao Lula. Acho que Lula mudou de nome, eu não me lembro, acho que é Fernando Henrique. E não é bolsa para o presidiário. O cara chega em casa, dá um tiro na mulher, vai preso. A mulher é penalizada 2 vezes. Ela é penalizada no momento que ela toma o tiro e ela é penalizada no momento que o marido vai para a cadeia e ela deixa de ganhar o dinheiro que o marido, porque ele na cadeia ele não ganha dinheiro. Essa bolsa que ajuda a dependente do preso, não é para dar dinheiro para o preso. Claro. E a Regina estava promovendo uma fake news. O que ela falou, isso me deixou eu fiquei meio bravo mesmo. Aquele dia eu estava... você é um cara... É uma coisa para proteger a mulher que fica em casa, os filhos... que perde se a mulher não trabalha, só o marido trabalha, a mulher fica em casa cuidando de 4, 5 filhos, o cara comete um crime qualquer, ele vai para a cadeia e a mulher é penalizada, ela fica dura, é duro, não entendo muito bem, mas parece que a Regina agora cria cavalo, não sei, tem outros interesses. Tem pessoas aqui dizendo, Zé, que seu gesto foi um gesto revolucionário. Tem um comentário que infelizmente eu perdi, que era muito legal, da pessoa que se sente agora muito gratificada, feliz, porque agora pode dizer que tem um presidente, e agradeço também ao Wagner aqui, que mandou um superchat. Zé, agora falando aqui do ponto de vista concreto, você falou que esse negócio não vai demorar muito. Quando você olha a situação brasileira, mesmo que você não diga o nome do atual mandatário, na sua percepção, ele vai até o final do mandato, os militares vão derrubá-lo, o Mourão está chegando. Como é que você está vendo a situação política concreta? Eu acho que ele vai desistir. Eu acho que para ser presidente tem que trabalhar muito, e ele é vagabundo. Ele não vai segurar essa onda. E com esse 01, 02, 03 dando tiro nele o tempo inteiro, e ele parece que é um pai meio omisso, ele não tem... Outro dia eu li um artigo muito bom de um jornalista analisando essa coisa do comportamento dos filhos perante ao pai. Essa coisa da omissão do pai frágil que não sabe dizer não consegue botar os filhos no trilho, quer dizer, cada um chuta para o lado que quer. Aí, com a história do Bebiano, um filho detona o Bebiano, e aí o Bebiano prova que falou com o Bolsonaro. Desculpa, falei o nome desgraçado. O Bebiano provou que falou 3 ou 4 vezes, quer dizer, falar quer dizer o quê? Falou no WhatsApp, mas é o que ele usa. Quer dizer, o presidente mentiu. E provocado por o filho, em vez dele dar bronca no filho, ele dá bronca no Bebiano, ele demite o Bebiano. Esses meninos não vão conseguir. Um deles estava lá no Trump hoje, fazendo festa lá com o Trump. Eles não têm não tem limite, né? Eles vão continuar dando tiro no pai. Adoro uma balinha. E você acha, Zé, que existe risco de guerra na América do Sul ou não? Não, eu não me recuso a pensar. Não, me recuso a pensar nisso. Isso é uma coisa que não dá para imaginar, eu acho que não. O Brasil há 149 anos que não participa de uma guerra. O Brasil não tem tendência bélica. Isso é uma coisa que acho que nem nós temos preparo.
Eu acho que a gente nem tem preparo para entrar numa guerra na América do Sul. Você não imaginou que seria uma guerra para a América do Sul? Não, inacreditável, mas assim... Nosso país está quebrado, nós estamos mal, nós estamos com quantos milhões de desempregados? 30? Pois é, não, e o chanceler, o Ernesto Araújo, propôs abrir um corredor na fronteira amazônica para os soldados americanos passarem. E aí, chegou um superchat aqui, perfil tema, dizendo: boa noite, presidente, tal. Não há agressão imperialista na Venezuela. Né? Aí eu queria te perguntar exatamente isso. Bom, existe na Venezuela um presidente autoproclamado. Como é que você vê a questão venezuelana, Zé? É uma coisa... eu não acho que eu tenho que ter uma opinião segura, formada sobre a Venezuela. Eu tenho minhas dúvidas. Eu nunca, em toda a minha vida, eu leio 2 jornais por dia, eu lia as revistas, depois parei de ler, e eu via todos os jornais de TV e tal. Uma deficiência, eu nunca gostei muito de política internacional. Eu prefiro mais a política nacional, como também nunca gostei de política estadual ou municipal. Então, eu nunca me aprofundei sobre o assunto Venezuela. Agora, se você comparar, o Maduro foi eleito irregularmente, não sei. O Bolsonaro eu sei que foi. Se tiram da frente o primeiro colocado e botam na cadeia e proíbem de ser candidato. E o juiz que fez isso é premiado e renuncia à carreira de juiz, quer dizer, então empatou. Quer dizer, mas realmente eu não tenho, óbvio que como um cara de esquerda, eu não vou apoiar o presidente autoproclamado. Não vou apoiar que o Brasil faça um corredor. Como não vou apoiar essa ajuda humanitária fajuta, com 2 caminhonetinhas, que foi feita para criar um clima de litígio, né? Como disse o Celso Amorim, ajuda humanitária é feita através da ONU e entregue pela Cruz Vermelha. É assim que funciona internacionalmente. Exatamente. Não vai sair uma caminhonete do nada. De quem eram aquelas caminhonetes, aquela coisa ridícula? Devia ser de 2 fazendeiros lá de Roraima, porque tinha uns fardos de arroz também. A Andréia está trazendo a pergunta que o De Luca fez, eu acabei te cortando, desculpa. A sua mensagem hoje para os bolsominions arrependidos. O cara que achava que o mito era mito e está vendo o seguinte: não vai ter mais aposentadoria, não vai ter petróleo, não vai ter Embraer, não vai ter nada. Assim, o filho não vai ter mais escola, nada. Assim, é a destruição completa do país. Alguns acham, não, qualquer coisa vale para não ter o kit gay, né? Mas nem todos são assim. Qual que é a sua mensagem para o cara que votou no mito achando que podia prestar? Eu acho que, poxa, bicho, errar é humano. O cara errou, eu acho que ele tinha boa vontade, acreditou que realmente o cara ia mudar o Brasil, ia acabar com a corrupção. E aí tá vendo, é um escândalo atrás do outro, todos os ministros têm papagaio para pagar, tem ministro que já é condenado, parece que escolheu a dedo, além de serem incompetentes e energúmenos, quase todos têm problemas com a justiça. E eu acho que é bom que você acorde, né? Melhor agora do que nunca. Já votou e tal, mas foi enganado. Agora o que me preocupa é essa ignorância orgulhosa, sabe? Essa coisa da mediocridade virar uma coisa boa. Wagner Moura disse outro dia isso. Essa eu chamo de ignorância orgulhosa, parece um surto, né? Que as pessoas demonstram nas redes sociais que são ignorantes e você percebe o orgulho de ser. O orgulho da ignorância, é realmente inacreditável. Escrevem mal, sem compreensão de texto, como o 01, 02, 03, cada vez que eles botam o Twitter é uma profusão de ideias mal concebidas, de erros. Um outro escreveu ontem que nós exportamos o desarmamento. Como é que se exporta o desarmamento? Que bom se o Brasil tivesse essa capacidade, né, de exportar o desarmamento para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China, para a Coreia do Norte. Seria maravilhoso. Muito bom. 14 mil ao vivo, De Luca, você. Bravo. Lê uns superchats aqui. Donesca Cerqueira, César Evangelista, Edra Santos, Denise Said, Dulce Leão, Manuela Sush,
Márcia Modesto, Tereza Cristina. Tem mais duas pessoas aqui que estão perguntando sobre a composição do seu governo. O Ramon Oliveira pergunta se o Ciro Gomes teria alguma função no seu governo, aproveitando para você comentar um pouquinho sobre como é que você tem visto a atuação do Ciro, e se a Pablo Vittar, a Neiva Ribeiro está perguntando se a Pablo Vittar, que está grávida do Faustão, que vai estampar nota de 50, que vai apresentar programa infantil na Globo, vai ter função no seu governo. Ai, meu Deus do céu. Deu até um calorzinho. Mas antes do Pablo, de quem você falou mesmo? Do Ciro Gomes. Ciro Gomes. Não, o Ciro acho que não tem a menor condição, não. O Ciro é um cara muito competente, mas gosto dele como amigo pessoal, já fizemos noitadas muito divertidas, ele adora cantar músicas antigas, eu também. Mas acho que o comportamento dele e do irmão dele nessas eleições, acho que interrompem qualquer... Ele fez questão de queimar as caravelas, né? Aquela ida dele para Paris me parecia uma disfarçatez. Como disfarçatez foi aquela declaração idiota que ele deu numa das eleições que ele foi candidato, que ele estava em primeiro lugar, né? Isso, exatamente. Acho que o Ciro, essa ida para Paris, eu acho que foi uma coisa muito afrontosa, né? Foi uma coisa assim... Ele não segurou a birra, né? A bile conseguiu tomar conta dele todo. Eu não sei, mas no meu governo não tem lugar para Ciro Gomes. Queimou as caravelas. Almeri dizendo, Lula, nosso grande amor, este é para que ele leia e saiba do quanto amamos. Nos dá um alívio pensar em outro presidente com este lacaio que temos, né? Zé querido, beijos de Pelotas, manda Manuela Chu, né? Manuela... Opa, Manuela Chu! Você conhece a Manuela Chu? Eu acho que sim, eu acho que ela é filha de um amigo meu, mas eu acho que ela era muito pequenininha. Claro, a Manu. Ela era pequenininha, ela mais nova que os meus filhos. Bom, agora ela já não é tão pequenininha. Ela tá aqui não, claro, meus filhos já têm 30, 40, que barato, mas acho que foi a Manu. Poxa, Manu, agora encheu meu coração. É por aí, não. Eu carreguei no colo. E a Manuela manda umas mensagens aqui pra gente com frequência também. Pessoal pedindo muitos likes, né? Realmente é importante, mais de 14 mil ao vivo. Zé, eu sei que tá muito tarde aí para você, né? Mas se você quiser, a gente continua no bate-papo, a gente vai aprofundando em todas as políticas públicas. Não, vamos embora, são 3 horas da manhã. É que tá dando um calorzinho aqui na Grécia, tá 4 graus. Aqui tá 4 graus com sensação de uma, mas claro que tem calefação, mas... Então, quando você fala que você está em Atenas, você está em Atenas meio autoexilado, o que é? Você está morando, vai ficar uma... Não, eu vim para ir para a ilha, mas eu morei numa ilha aqui, Andros, né? Uma ilha que eu visitei quando eu era hippie, em 1973. Eu estava indo com uma Kombi, com a Nara, uma das minhas ex-mulheres, de Amsterdã para Katmandu, fazendo aquele caminho do Magic Bus, que era um caminho alternativo, era muito barato o Magic Bus, mas a gente, em vez de ir de ônibus, a gente comprou uma Kombi velha lá em Amsterdã, eu reformei, fiz cama, armário, uma cozinhazinha e tal, e saímos viajando para ir para Katmandu, fazendo o mesmo trajeto do Magic Bus. O Paulo Coelho fala isso no livro dele, no último, Hippie, que era uma coisa muito simbólica para os hippies, era ir para a Índia, né? Começou a história do George Harrison e Ravi Shankar, e a Índia começou a ter um peso maior, a religião hindu começou a dar umas respostas para umas perguntas que a gente tinha, porque quando a ditadura fechou muito, a gente não conseguia mais fazer nenhuma atividade política, estávamos sendo presos, mortos, torturados, a solução foi partir para a libertação individual, fazer uma revolução interior. E quando estava aí, muita gente parava em Atenas. E Atenas é uma cidade linda, né? Tem, poxa, aqui é o berço da democracia, é muito bom eu estar falando daqui. Tem muita coisa bonita para visitar, Partenon, Acrópole, tem Ágora, a cidade é muito vibrante, apesar do frio, você sai para a rua, os bares estão lotados, os gregos são muito parecidos com a gente, são muito festeiros, eles têm uma palavra linda que é filoxenia, que é o amor ao que vem de fora, né? Muito bom. Ao contrário, filo, amigo, xenia é o estrangeiro, filoxenos é o ato de você abarcar o estrangeiro, né? Ao contrário da xenofobia. Exatamente, xenosfóbicos, é o cara que tem medo do estrangeiro e, portanto, afasta, né? Fobia
E Xenos é bom. Então eu parei em Atenas para conhecer Atenas com a minha companheira e resolvemos conhecer uma ilha. Como a gente era duro, a gente foi para a ilha que pagava a menor passagem de ferryboat para botar a Kombi. E a ilha que era mais perto de Atenas se chamava Andros. Chegamos em Andros, nos apaixonamos pela ilha, ficamos amigos de muitas pessoas lá e acabamos ficando 6 meses e não fomos embora para Katmandu. E depois, quando o Faustão fez aquela homenagem aos meus 50 anos e tal, que deu aquele pepino e todo, um pouco antes do impeachment da Dilma, o Faustão trouxe um amigo meu pedreiro, que eu tinha trabalhado com ele como servente de pedreiro para construir uma casa dele. Eu voltei para lá anos depois, já com a minha terceira mulher, e dormi na casa que eu ajudei ele a construir. E no Faustão, quando eu olho, o Faustão me traz da ilha de Andros o pedreiro, meu amigo Ariclenes Megariotis. Olha que legal. Foi uma emoção, pô, a gente quase infartou. E depois quando eu vim visitá-lo aqui na Grécia, fui visitá-lo na casa dele e tal, e aí teve uma greve de ferryboat, eu não conseguia sair. Durante 15 dias eu fiquei preso na ilha. E o que aconteceu? Eu me apaixonei de novo pela ilha. Desisti de Paris e fui morar na ilha. Aluguei meu apartamento em Paris, o que para mim é muito bom, que eu comprei com crédito de um banco francês, e o aluguel me ajuda a pagar as prestações. E fui morar na ilha, onde eu aluguei uma casa com 2 quartos, 2 banheiros, vista para o mar, com uma varanda de 60 metros quadrados, por 300 euros. Que legal. Quer dizer, dá R$1.200. Quer dizer, eu vivia, foi a única vez na minha vida que eu consegui viver com a minha aposentadoria, que é 1.000 euros, mais ou menos. Fiz questão de viver lá com isso e tal. Mas eu saí do Brasil, aquilo que eu te falei, porque eu quero viver num lugar onde eu não sou conhecido. Legal. Onde eu sou uma pessoa normal, que não tem ninguém me pedindo fotografia. Até brincam comigo, e quando eu me sinto muito sem ser reconhecido, eu vou para Notre Dame, que sempre está cheio de brasileiro, e tiro minhas fotografias. Muito bom. Ô Zé, eu queria te perguntar uma coisa, já que você falou desse seu passado hippie, essa viagem de Kombi da Holanda para Katmandu com parada na Grécia, né? Teve uma vez que teve uma palestra aqui em São Paulo do Zapateiro, José Luiz Zapateiro, eu achei muito interessante o que ele falou e não me sai da cabeça isso. Que era mais ou menos o seguinte: a gente está vivendo um período de obscurantismo. Esse período de obscurantismo, que não é só no Brasil, é no mundo, do populismo de direita, do neofascismo, ele, de certa maneira, é uma vingança do homem branco. Por quê? Porque a sociedade teve tanta ampliação de direitos, né? E muito fruto da sua geração, direitos para as mulheres, para os homossexuais, para os negros, todas as minorias ganhando espaço. De repente, quem perde poder? Quem perde poder é o homem branco. E aí você tem a revolta do homem branco, tanto que, antes mesmo de... Isso aí já vinha sendo preparado, né? Antes de Temer, de Bolsonaro, você já tinha o Eduardo Cunha, você já tinha aquelas coisas do orgulho hétero, né? Como se houvesse a ditadura gay, coisas desse tipo. Você não acha que esse movimento pode ser tipo assim um furúnculo explodindo na sociedade que pode ser estancado e a gente possa ter vamos dizer assim, um avanço ainda maior nas liberdades, olhando para a sua pauta quando você fala, por exemplo, de aborto, de maconha? Será que o pós-obscurantismo não vai ser um período de florescer da liberdade para as pessoas? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu acho que quando você analisa a história, você percebe que esses movimentos são cíclicos, né? Existe uma coisa cíclica nisso. Eu gostei da sua análise da revolta do homem branco contra tudo que o mundo evoluiu. Eu acho que isso é cíclico, mas eu acho que é inexorável o progresso, entendeu? Eu acho que cada vez mais as pessoas exigem coisas. E é muito difícil você tentar voltar atrás. Aconteceu com Franco, com o fascismo, com o nazismo, mas depois há uma volta. Eu quero crer que o que aconteceu na Europa na época da Segunda Guerra, que eu nasci em 46, eu acho que aquele tipo de coisa de Espanha, Portugal e Alemanha, eu acho muito difícil que isso volte a acontecer. Principalmente nesses 3 países. Claro. A França é um caso muito louco, né? Porque para evitar que a Le Pen ganhasse,
jogaram o voto num cara do centro, que agora já está completamente desacreditado, né? As pesquisas na França mostram que ele está muito por baixo, não sei o que vai acontecer, daqui a 2 anos tem eleição. Pode vir Le Pen? Não sei. Mas eu acho que essas coisas são cíclicas. Por isso que eu quero dar esperança para os nossos queridos eleitores de que isso vai passar. Eu tenho certeza de que isso vai passar. É impossível que o Brasil não se enxergue mais. Quer dizer, eu acho que é uma cegueira momentânea, uma coisa, um ataque, um surto de mediocridade que invadiu o Brasil, que as pessoas se sentiram bem de falar: eu sou de direita, amo o meu país, a minha mulher e meus filhos. Todo mundo ama seu país. Sou contra a morte. Todo mundo é contra a morte. É uma coisa tão absurda. O cara botar na bio: sou pai, marido e cristão. Isso não é bio. Pois é, lógico. Não, mas o auge dessa cegueira foi quando aqueles playboys agrediram o Chico Buarque, né? Num país que agride até o Chico Buarque, aí você vê que as coisas estão realmente... Cara, o nego fala da cuspida. Se você visse a carta, eu tenho a carta que o cara que me agrediu no restaurante mandou para o Reinaldo Azevedo, quando o Reinaldo Azevedo ainda era considerado de direita, agora virou comunista, né? A carta que o cara mandou para o Reinaldo é uma coisa assim absurda. Quando vi o petista carioca no meu ambiente, um restaurante caríssimo, como é que ele usa um termo? Interpelei-o os motivos pelo qual, olha o português do cara, ele frequenta um restaurante caro. O que esse cara tá pensando que ele é na vida, meu? Interpelar o quê? O que você vai interpelar? Eu tinha acabado de chegar do Japão, tinha trazido um saquê pro Sushi Man, num restaurante que eu conheci o dono, já tinha ido em outros restaurantes e tal, e nesse restaurante era na frente da casa de um amigo meu, e eu fui lá para levar o saquê e demorou horas o jantar, porque eles traziam um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eu não tinha reserva, botaram uma mesinha de canto, e eu estava muito feliz. Sexta-feira, claro que eu tomei saquê pra caramba. Talvez se eu não tivesse bebido saquê, não tivesse levado o cara a sério. Mas são umas coisas muito loucas. O cara falava: eu me preparo para discutir, eu faço mestrado em Miami. A minha namorada, na época, fazia doutorado na PUC, porra, em Direito. Ela já era mestranda, já tinha curso de mestrado. E aí ela tinha uma bolsa de grife antiga, que ela guardava para ir só em ocasiões especiais, a única que ela tinha. Para quê? A mulher do cara começou a chamar ela de puta, vagabunda, que a grife, aquela bolsa era da Lei Rouanet. A minha namorada nem sabia o que era Lei Rouanet. Não tinha nada a ver com teatro, nem com o mundo artístico. Era uma advogada que não tinha nada a ver com nada. Aí eu sentei e perguntei: por que você está xingando? Não se pode xingar uma mulher de vagabunda, de puta, só pelo fato dela ser mulher. Isso vindo de outra mulher é um negócio impensável, né? Como disse o nosso ministro do Supremo do dia, citando Simone de Beauvoir, não basta nascer mulher, tem que se tornar mulher. Aquela mulher não tinha se tornado mulher ainda, porque aquilo para mim era igual a um homem. Eu não cuspi, bolsominions, eu não cuspi numa mulher. Eu cuspi num ser humano que não tem os atributos masculinos, mas ela não tem a menor condição de ser chamada de mulher com M maiúsculo. Outra coisa engraçada, no Facebook, os dois sumiram, né? Desapareceram do mapa. Apagaram tudo do Facebook, todas as redes sociais. Ela diz assim: o meu namo estava fazendo um comentário. Meu namo, que eu acho que é namorado. Ele escreveu: a mina que estava sentado na mesa em frente à minha. Aí alguém que conhecia o casal em rede social me mandou um negócio dizendo que o cara era casado e que ele estava com uma garota que não era mulher dele. Por isso que eles desapareceram. Eles mandaram uma carta para o Faustão sem assinatura. Ninguém sabe quem são esses caras. Na minha biografia eu vou contar essa história melhor. Muito bom. As pessoas não se conformam de que as feministas me respeitam. Como se ele cuspiu numa mulher. Aquilo não era uma mulher. Ok? Muito bom. Ô Zé, só para te alegrar aqui, ó, uma mulher, né, a Manuela Chu, está dizendo: sou eu mesma, filha do Oscar Chu. Também encheu meu coração. Está aqui te assistindo. Você conhece desde 4, 5 anos de idade, hein, Zé? Olha que coisa. Eu conheci desde que nasceu. Ela acho que era filha do alemão, Chu. Pois é, as maravilhas da internet, né? Bom, aqui, ó, o Fernandes está dizendo que o Dadó, que é o Guaidó, fez sua autoproclamação numa pracinha.
Que tal você fazer a sua no Largo da Batata com um bloco de carnaval e tudo? Sugestão. De Luca, eu vou te passar, mas a gente está caminhando para o nosso encerramento, infelizmente, de histórico aqui na TV 247, hangouts com 14, 15 mil pessoas ao vivo, deve ser um hangout histórico para o próprio YouTube também, para o Google. Vou pedir para o pessoal depois dar uma força nos likes, nas inscrições, membros do canal, quem quiser ser assinante Brasil247.com/apoio. O William já é uma celebridade no Twitter, eu estou começando agora, quem puder me dar uma forcinha no Twitter, me dá uma força no Twitter também. Mas você tá no Twitter, você está no Twitter desde... Poxa, eu lembro quando você fez o 247. Não, mas eu saí... Não, o 247 está no Twitter, mas eu tinha o meu, aí eu saí, que eu achava o Twitter muito violento. É que vocês lidam melhor com a violência. Não dá para. O Twitter é mesmo. Bom. Não, eu achava, Zé, o seguinte: eu achava que o Facebook. Bom, o Facebook é um ambiente de amigos, você fica lá, todo mundo teoricamente é seu amigo, né? Então, como as pessoas teoricamente são seus amigos, não vão ficar lá te jogando tomate. Você entra no Twitter, vira aquela coisa, aquela porra. Aí agora. Tinha aquela coisa de 140 caracteres, você tinha que ser curto e grosso. Então, mas o pessoal era mais grosso do que curto, assim. É violência, tem que fazer a revolução, não é com flor, não. Revolução se faz com porrada, lá no Twitter é porrada. Era muito legal. Aqui o senador dizendo, Léo, comunidade 247, somos muitos e grandiosos. Zé, obrigado pelo sonho nesse pesadelo. Pau nesses cães neofascistas. Abraço, fraterno. É um sonho mesmo, é um sonho mesmo, é um sonho, é um negócio de vamos sonhar, gente, vamos continuar sonhando. De repente o sonho se transforma em realidade. Exatamente. E você vai estar no nosso próximo encontro, nem que seja por Hangouts. Fala, William, você. Zé, deixa eu fazer uma pergunta que as pessoas estão fazendo muito aqui. Você é autoproclamado presidente do Brasil agora, mas a gente viu muita gente da classe política, muita gente que tinha fama, celebridade, acabou chegando à Câmara dos Deputados esse ano. A gente tem um grande número de celebridades, especialmente da direita. Você pretende se candidatar? É uma coisa que passa dentro dos seus projetos de vida? E se você acha que mais artistas progressistas, você, Marcelo D2, Letícia Sabatella, deviam disputar cargos eletivos para ocupar esse espaço, essa disputa que a direita tem feito muito em relação às celebridades? Olha, uma vez o PT do Rio pediu que eu saísse candidato a deputado federal. Para ajudar a angariar voto, né? Eu tive uma reunião com o Lula e o Lula disse que seria um desperdício. Você vai chegar lá, você vai sentar lá no fundo, você não vai chegar lá como o Zé de Abreu, entendeu? Você vai chegar como deputado de primeiro mandato e tal. Você é muito mais importante onde você está fazendo o que você faz. Quem sou eu discutir política com o Lula? Foi a única vez que me passou. Agora não, para presidente é outra coisa. Só agradecer 2 superchats aqui, segundo superchat. Sobre a praça, para me declarar candidato na praça, eu acho que o Twitter é uma praça, né? Eu já me declarei, agora a gente pode fazer uma posse simbólica. Exatamente. Não, vou chegar dia 8 ou 9. Eu ia dia 8, mas eu só começo a gravar dia 18. Eu acho que eu vou chegar uns dias mais tarde. Muito bom, Zé. Vamos fazer a sua posse simbólica no Rio de Janeiro. O Twitter é uma ágora, como você falou, você está na Grécia, é uma grande ágora política. Né? Fui lá passear ontem aqui, tem a grega e a romana. Exatamente. Você podia também chegar ensinando um pouco de democracia para as pessoas, né? De respeito à opinião alheia, né? De tolerância. Uma coisa que eu queria ver depois da novela, depois da nova novela das 8, começa dia 20 de março, acaba dia 22 de novembro. Voltar para a Europa, ir para os Estados Unidos e dar uma rodada falando sobre o Brasil em faculdades, tentar armar uma coisa assim, de dar uma viajada pelo mundo como presidente autoproclamado. Muito bom. Para explicar para pessoas o que está acontecendo no Brasil. Olha, Zé, é um movimento de extrema coragem e eu queria enfatizar o que você falou. Não, deputado ia ficar lá no final da fila, mas para presidente é outra coisa. Então, Zé de Abreu é autoproclamado. Se não for lhe dada a posse do poder, por alguma razão, o governo brasileiro não reconhecer em você o presidente, né, na próxima eleição você pode ser candidato a presidente da República. Acho que é uma informação importantíssima
para o nosso pessoal. Queria agradecer muito, Zé, a todo mundo que chegou, muitos membros chegaram aqui, né? Membros que são assinantes dentro do próprio YouTube para o canal crescendo muito, muita gente crescendo hoje. Então, eu acho que a gente está a 1h15 aqui praticamente. Queria te passar para uma palavra final antes da gente encerrar esse belo depoimento histórico aqui na TV. Fazer mais um. Então, fala. Um último adendozinho. O Lauro Catalá pede que no encerramento, depois você dá a sua declaração final, você dá a risada do Nilo. As pessoas estão falando do Nilo aqui o tempo todo. Então termina com a risada do Nilo também para o pessoal, que o pessoal tem muita saudade do Nilo. Mas, bicho, Léo, não precisa agradecer. Você hoje me acordou com a boa notícia. Eu fui dormir ontem, aqui era 4 horas da manhã, aí era meia-noite e pouco. Você que me acordou dando boas notícias, porque do que tinha acontecido depois que eu fui dormir, né? E você me mandou a matéria e o teu link do teu jornal matinal. Mas o que eu tenho a dizer, gente, é que a sensação que eu estou vivendo hoje deve ser a mesma sensação que vocês estão vivendo aí. É uma sensação de desafogo, né? É uma coisa assim que parece que a vida voltou a nos sorrir. Então, obviamente que eu não tenho um pronunciamento de presidente da República, né? Eu não me preparei ainda para isso. Eu sou um artista. O que eu tenho de preparo é o preparo da vida, o preparo de fazer política desde que eu tinha 19, 20 anos, quando entrei na faculdade. E nunca fui participante assim de política partidária, apesar de ser do PT e tal, nunca fui de participar do partido, de ir em reuniões e tal, nada disso. Mas é realmente uma válvula de escape, né? Véspera de carnaval. Eu estou extremamente feliz, né? Essa demonstração de carinho que vocês deram hoje para mim, assim, me dá muita força para continuar nessa luta. E vamos lá, temos um presidente alternativo. Ou seja, se rasgue. Temos um Brasil alternativo. Um Brasil sem Damares, sem Vélez, sem Ernesto Araújo, sem guerra, sem ódio, sem agressão, sem violência, sem estupidez, sem tanta coisa ruim, né? Então a gente tem um Brasil alternativo que é mais... Eu posso não me considero um intelectual, uma pessoa extremamente culta, mas acho que eu tenho inteligência suficiente para me diferenciar dessas coisas que a gente sabe que estão erradas, né? Dessas pessoas, desses seres humanos Quando eu era espírita, eu dizia espírito baixo. Espíritos baixos, muito bom. Tem que voltar a reencarnar muitas vezes, segundo o kardecismo, né? Porque se fala em arma, em atacar outras pessoas, em tortura, tudo isso é uma coisa de baixo astral, né? É uma coisa que puxa o país para baixo. E essas pessoas que estão no poder, eles fazem questão de baixar o astral, né? O que a gente fala, o que a gente vibra no ar, né? E hoje a gente está vivendo uma coisa assim. Outro dia, agora, anteontem, um jornalista foi morto, mas foi torturado barbaramente. No Rio, jornalistas do Dia ou do Extra, que foram para uma favela também, foram torturados. A jornalista, o fotógrafo, não sei quem mais, o produtor na matéria. Quer dizer, essas coisas, quando começam a se falar nisso, né? Arma, armamento, violência, tortura, isso tudo é muito ruim, né? Isso tudo é muito, muito baixo astral. Então, para frente, vamos rir, vamos aproveitar, vamos nos divertir nesse carnaval. Eu acho que a alegria tem uma força incrível para vencer esse momento de nuvem preta que está em cima do Brasil. Obrigado, Léo, obrigado, William, obrigado vocês todos e vamos continuar. Vamos continuar. Tamo junto, presidente. Tamo juntos. Obrigado, parabéns a todos. Valeu. Histórico, obrigado, Zé, realmente muito legal. Valeu gente. Estou muito feliz. Valeu, brigadão. Tudo de bom.